Oi, pessoal. O meu nome é Kizzy Chaves e então hoje eu vou contar para vocês como começou a história da nossa família, né? A questão da prematuridade do nascimento dos guris, tá? Então foi assim. Eles nasceram em dezembro de 2012. A previsão do nascimento deles era para ser em abril de 2013. Então, nessa época, em dezembro, eu não tinha feito ainda nem o chá de fraldas, eu não tinha tirado as fotos de gestante, eu não tinha o quarto preparado, não estava preparada para recebê-los ainda, porque eu estava com 25 semanas, então ainda tinha um tempo ainda para que eu pudesse preparar então para a chegada deles. Bom, mas não foi assim que ocorreu. Num sábado, eu comecei a sentir umas dores nas costas, no dia 15 de dezembro, e daí o meu esposo me levou no centro obstétrico para ver o que estava acontecendo. E chegando lá, eu fui examinada pela obstetra de plantão e ela disse que estava tudo bem e que eu deveria ir para casa e fazer um repouso, que era natural eu sentir essas dores, né? Que seria o meu corpo se preparando então para o nascimento das crianças, já que eram gêmeos, enfim. Então eu fui para casa, nós fomos para casa, fiz esse repouso e na segunda-feira eu tinha já minha consulta agendada, minha consulta de rotina com a minha obstetra. E neste dia eu não fui trabalhar, eu fiquei então em casa de repouso e fui à tarde para essa consulta. Bom, quando eu cheguei lá, e daí nós conversamos, eu apresentei alguns exames. Quando ela foi fazer o exame em mim e foi escutar os guris, né, na barriga, ver, escutar os batimentos cardíacos, ali naquele momento ela disse assim: tu vai direto pro centro obstétrico agora, liga pro teu esposo, porque em seguida eu já estou indo lá. E não me deu nenhuma explicação. E eu vi que a situação era grave, ela chamou a minha cunhada, que estava comigo naquele momento me acompanhando na consulta, e pediu para me levar o quanto antes, então, para o centro obstétrico. Bom, eu estava bem pertinho do hospital, então em questão de 10 minutos eu já estava lá. Quando eu cheguei, né, fiz a baixa, tudo daí que eu fui entender a gravidade da situação que estava ocorrendo. Eu estava tendo contrações seguidas, né, uma atrás da outra. A minha barriga tremia e eu já estava com 4 dedos de dilatação. Daí, claro, quando eu cheguei lá, eles tentaram, com as medicações, com os recursos que tem, fazer com que essa gestação, então, que não ocorresse, então, esse parto prematuro, para segurar a gestação. Só que não deu tempo, não teve como, né? Os guris realmente queriam nascer e nasceram. Então, era em torno de 11 horas da noite, quando eu fui, então, para o centro obstétrico fazer a cesárea, então, porque os guris já estavam quase nascendo, eles já estavam, assim, com 8 dedos de dilatação e já não tinha mais o que fazer. Eles tinham que vir ao mundo, né? E daí, neste momento, veio uma obstetra e falou comigo que ia ficar junto ali na sala e disse assim: Kizzy, deixa eles nascer, eles querem nascer, então deixa eles nascer. Gurias, naquele momento assim eu não sabia nem o que pensar, porque eu só pensava o que eu imaginava, né? Acabou, tudo acabou. Como é que os guris vão nascer de 25 semanas, de 5 meses, né? Como é que eles vão sobreviver? Eles são muito pequenos. Eu tinha feito há pouco tempo uma ecografia, eles eram muito pequenininhos ainda, né? E eu não sabia que havia essa possibilidade deles conseguirem sobreviver. Bom, eles nasceram, né? Foi uma cesárea bem difícil, sim, porque eles nasceram bem ruinzinhos, né? O Miguel nasceu com apigar 2 e depois foi para 4. O Pedro nasceu com apigar 0, né? E depois foi para 2. Então eles nasceram e já foram entubados. Nisso, o pediatra que estava lá no centro obstétrico, ele me mostrou os guris, né? Me mostrou assim, eles eram muito pequenininhos. A impressão que eu tinha
é que eles eram da cor do ambu, porque eles estavam sendo ambuzados, né? Que eles não estavam respirando, que eles eram roxinhos e muito pequenininhos e eu não conseguia, ali naquela situação toda muito doida, assim, nem identificar eles, assim, olhar para os guris. E, nossa, são os meus filhos. Foi muito confuso naquele momento, foi um momento muito confuso. Porque eu pensava em tudo ao mesmo tempo, né? Eu não tinha ideia de como ia ser dali pra frente. Bom, passamos esse primeiro momento, né? Eu me recuperei no quarto e as crianças foram direto para UTI, NEO, em função de toda a gravidade. Quando eu fui liberada para ver eles chegando assim na UTI, era um mundo desconhecido. Nossa, eram muitas salas, muitas crianças, cada uma com a sua particularidade. E na última sala, que depois eu fiquei sabendo que são os mais graves, estão sempre no fundo, na última sala, nas incubadoras, estavam os guris. Mas eles não estavam numa incubadora, só na incubadora, né? Imagina assim uma criança muito pequena, com tubo, com fios, com bomba de infusão, com transfusão de sangue, nossa, era muitas medicações que eles estavam recebendo, então eram muitos fios conectados neles, eram muitas máquinas e aquelas máquinas alarmando o tempo todo. E eu cheguei e olhei aquela cena toda, né, dos dois, um do ladinho do outro, e pensei, meu Deus, e agora, né? E agora? E os meus planos que eu fiz? Né? Como é que fica? E cadê as minhas fotos de gestante? Olha o que eu pensava naquele momento. Cadê meu chá de fraldas? Cadê a minha barriga que não tá mais aqui? E eu queria minha barriga de volta, porque eu não queria estar naquela situação, eu não queria que os meus filhos estivessem naquela situação, porque eu projetei uma outra maternidade, né? Eu projetei um outro nascimento, um momento muito feliz, né? Um momento que eu ia para o hospital com meu esposo, ia ter os guris. Na minha cabeça eu pretendia ter de parto normal, parto humanizado, e que eu ia pegar eles no colo, eles iam chorar, eu ia dar de mamar, enfim, né? Tudo como normalmente é, como geralmente é. Então eu me deparei com aquela situação que naquele momento foi bem assustadora. E eram muitas informações assim ao mesmo tempo, os médicos falando muitas coisas, os guris com os aparelhos ligados, porque eles não tinham condições de sobreviver se não tivessem todo aquele aparato junto com eles. E naquele momento eu fiquei bem desesperada, assim, né? Eu acho que é normal, foi normal a minha reação, né? Daí depois, alguns dias depois, eu consegui parar de chorar, porque eu só chorava, né? No momento da minha alta hospitalar, foi um momento muito triste, porque eu saí de lá sem os meus bebês, né? Então, eu não queria ir embora, eu queria ficar lá. Mas eu não tinha como ficar lá mais como paciente, porque eles já tinham nascido. Eles sim que ficaram internados. Então, nessa internação deles hospitalar, o Pedro ficou 4 meses. Ele foi um bebê que teve menos intercorrências, né? E o Miguel, ele ficou 11 meses internado na UTI. Ele ficou na UTI NEO por 6 meses e depois ele foi, então, removido. Não sei se essa palavra, ele foi, então, para outra UTI, que é a UTI PED, porque ele já estava grande para ficar na NEO e ele precisava, então, de outros recursos, de outros médicos que pudessem estar auxiliando ele. Então, assim, nesse início, assim, nesse comecinho, eu não sabia nem o que fazer, né? Eu só chorava desesperada. Mas dia após dia, intercorrência após intercorrência, conversa após conversa, as coisas começaram a melhorar, né? Melhoraram muito para um dos meus filhos e para o meu outro filho ele ficava cada vez mais grave, né? Cada vez ele tinha mais infecções, cada vez ele estava com mais problemas, não reagia às medicações. Então chegou um momento que
O Pedro teve alta, que é o que estava melhor, com 4 meses, pesando 2,5 kg. Ele era um bebezinho recém-nascido, bem pequenininho, quando eu levei ele para casa. E o Miguel continuou no hospital. Eu fiquei muito feliz em estar levando um dos meus filhos para casa e muito triste por um deles ficar, porque daí, enquanto os dois estavam no hospital, gurias, eu conseguia ficar com eles, né? E depois que o Pedro veio para casa, eu tinha que me dividir um pouco para cada um. E daí eu tive que me reorganizar, eu tive que sair da casa onde nós morávamos, a gente teve que pedir então um auxílio para familiares para poder ficar mais perto do hospital. E eu me lembro que eu ficava muito, muito chateada porque eu via as crianças entrarem na UTI e saírem e eu não via a perspectiva de a gente sair de lá. Teve momentos que eu até achei que o Miguel ia ser morador de hospital, sabe? Aquelas crianças que não saem pela condição clínica, mas com o tempo tudo foi melhorando, tá? Então esse aqui é um pouquinho do nosso início, mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é que por mais difícil que foi, ou que pareça que foi esse início, e foi difícil mesmo, eu e minha esposa a gente sempre teve a esperança de que tudo ia dar certo. Então, todos os dias a gente olhava para eles e falava palavras positivas, né? Frases positivas. Dizia, vamos lá, vamos lá, gurizada, vocês vão conseguir, vocês são fortes, vocês são guerreiros. E isso foi, de uma certa forma, também nos motivando e acreditando que o próximo dia, que o outro dia seria melhor do que o anterior, e assim sucessivamente. E aos poucos a gente foi entendendo de tudo que estava acontecendo ao nosso redor, tá? Então a minha mensagem deste vídeo é essa, assim, contar bem o nosso início para que vocês possam entender. Depois eu vou explicando, vou contando mais como é que foi dali pra frente, porque tem muita coisa aí pra gente conversar, tá? Então, se tu tá nessa situação, se tu conhece uma pessoa, uma amiga, um familiar que esteja nessa situação, compartilha com ele esse vídeo, pede para entrar em contato comigo, porque eu posso te auxiliando a essas mães que estão nesse momento e não sabem em quem recorrer e talvez não conheçam uma história bacana, assim, só escutem o lado triste das coisas, né, as dificuldades. Então, se tu gostou, curte aí e compartilha, tá bom? Beijo!